Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes e hoje chegamos ao fim aqui dos nossos comentários sobre a série Pluribus da Apple TV. Série que se manteve dentro da plataforma da Apple TV em primeiro lugar. O comentário aqui ele é um comentário final, são as considerações finais, pontos positivos e pontos negativos. É um vídeo sem muita edição, mas mesmo um vídeo de opinião, né? Nos comentários você pode deixar aí a sua opinião também, dizer o que você gostou, o que você não gostou nessa série do Pluribus. E tem muitos spoilers aqui, mais do que nunca, né? Porque são as considerações finais. Se você não assistiu essa série, eu recomendo fortemente que você vá assistir, porque é uma série muito boa. Bem, vamos fazer então a análise. Primeiramente, dizer que eu comecei a assistir o Pluribus por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto dos filmes, das séries que tem na plataforma da Apple TV. A minha melhor série que considero é o Ruptura, e veio lá nessa plataforma. Então, sempre que tem alguma série diferente lá, eu procuro pelo menos dar uma olhada no trailer ali, ver se gosto. E o Pluribus de cara agradou pela temática dele, né? Segundo ponto, também muito forte, ponto muito forte, é que o Pluribus é do mesmo diretor, do mesmo criador do Breaking Bad, o Vince Gilligan. Só isso já é motivo mais do que suficiente para pelo menos dar uma chance para a série. E foi justamente o que eu fiz, dei essa chance. Então a série terminou, aqui no canal temos os comentários dos 9 episódios, cada episódio foi comentado, você pode conferir caso queira. E hoje vamos dar os pontos positivos e negativos da série. Então, como pontos positivos dessa série, eu diria que a série pode ser dividida em três momentos principais. O primeiro momento está ali no episódio número 1. Depois, a série alcança do episódio 2 até o episódio 8 um outro momento em que podemos analisar. E no último episódio, episódio 9, ela retoma mais ou menos a mesma circunstância impactante do episódio número 1. Então são três momentos. Como mostramos aqui, então, o primeiro momento, o primeiro episódio e o último episódio. Ficam sobrando, então, 7 episódios. O primeiro episódio da série, o episódio número 1, ele é impactante, porque nós somos apresentados a temática de que uma raça alienígena mandou uma mensagem que se descobre ser uma mensagem que depois é transcodificada e que era uma mensagem genética, um código genético, e que foi articulada de forma por engenharia genética, biotecnologia, e acabou resultando por meios inusitados naquele processo chamado união, que é um processo que fez com que a maior parte da humanidade criasse uma consciência unificada. Ou seja, 99,99% das pessoas uniram as suas consciências. Isso fez com que não tivéssemos mais personalidades, singularidades, as idiosincrasias, ou seja, aquilo que faz com que você seja você, aquilo que faz com que os seus parentes te reconheçam como uma pessoa A, B ou C. Né? Tudo isso fica perdido, passa-se a se ter uma consciência unificada. Esse é o primeiro ponto, né, do episódio 1. Ele é impactante por isso. O episódio número 9, que é o último episódio, ele retoma esse impacto, que é justamente a união de forças do Manossus e da Carol, no sentido de aquilo que eu acho que essa série traz com mais ênfase. O que nós temos de mais rico, de mais humano, são justamente as nossas diferenças. Nós nos tornamos iguais justamente pelas nossas diferenças. E aqui não se está moralizando essas diferenças, mas somente dizendo que o simples fato de sermos diferentes, seja de que forma for, de termos personalidades, de termos características únicas que nos diferenciam de todos os outros bilhões de pessoas nesse mundo, é o que faz
com que a vida tenha a sua mágica muito especial, as suas alegrias. Esse é o episódio 9. No meio disso, você tem 7 episódios em que vai sendo mostrado um prosaico, um dia a dia de como é conviver, e isso é muito interessante, essa relação do eu e do outro, aonde esse outro é representado pelo que eles chamam de nós. E isso se foca muito em termos da relação da Carol e da Zódia. Porque a Zódia representava ali para Carol muita coisa. Ela era parecida com o Ramban, que é o personagem literário da Carol, personagem original, né, que era uma mulher. Ela tem as memórias da Ellen, que é a companheira da Carol que morreu. Então, a Zódia acaba ganhando o status ali de par romântico da Carol. Mas a gente sabe que a Zódia é igual a qualquer um. A Zódia, ela é igual, por exemplo, a um homem que esteja no Nepal, ou na China, ou a uma mulher que esteja no Canadá. Enfim, é a mesma consciência. Eles têm uma consciência unificada, a única coisa que diferencia são os corpos, né? Acho interessante como nesse meio termo eles trataram a relação dos problemas de alimentação. Como eles não mentem, não fazem o mal, pelo menos de uma forma mais aparente, eles não conseguem nem mesmo tirar uma maçã de uma macieira porque acham que vai causar um sofrimento à macieira. Quer dizer, eles têm uma noção de bem muito exagerada, né? E uma noção de vida muito exagerada que faz com que eles próprios morram, né? Acho interessante como mostrou a forma como eles lidaram, né? Quando as pessoas morrem, e aí morrem por causas naturais, porque eles não matam. A série mostra que os assassinatos, os crimes, tudo isso acaba. As pessoas morrem por causas naturais, eles retiram, sintetizam um fluido especial com o qual ficam se alimentando. Mas é justamente um ponto que a Carol aponta, dizendo que isso vai colapsar, né? Esses pontos são todos muito positivos. O que eu achei de negativo nessa série é que não é nem o fato de que ela se torna monótona, porque ela se torna monótona nesses 7 episódios. Mas eu acho que é coroado pelo episódio 1 e pelo episódio 9 como episódios impactantes. Do episódio 2 ao episódio 8, de fato, há uma monotonia. Porém, essa monotonia é extremamente necessária. E dentro dessa monotonia vão sendo explicados vários aspectos de como vivem o nós, de como é a relação de alguém que ainda tem a sua personalidade para com essa consciência unificada. Então, esse ponto da monotonia, que algumas pessoas colocaram como sendo negativo, eu não vejo como negativo. O que eu vejo como negativo nessa série, esse é o ponto negativo dessa série, é que existe algo muito tremendo na forma como esse processo chamado união ocorreu. E isso vem justamente de uma raça alienígena que vem do planeta Kepler 22b, eu acho que é esse o nome. Nada ou muito pouco foi falado sobre essa raça alienígena. A forma como eles transmitiram a mensagem também é explicada mais ou menos ali pelo episódio 1 e depois é meio que deixada de lado. A forma como foi feita a transcrição dessa informação, a decodificação, que é a informação genética, e como eles fizeram isso em termos de engenharia genética, que é mostrado naqueles primeiros alimentos que eles produziram tal, e depois multiplicaram ao redor do mundo, e por isso veio essa contaminação, digamos assim, isso também não é muito falado. Então, essa parte que é o núcleo central, porque geral, ela caiu, essa série, naquilo que muitos filmes, principalmente ficção científica, caem. É muito comum filmes de ficção científica trazerem grandes ideias, ideias grandiosas, mas você não tem uma explicação, porque é uma ficção do tipo científica. É isso que a gente nunca pode perder de vista quando assiste um filme de ficção científica. Um filme de ficção científica ele tem um lado de ficção, ou seja, ele não é uma história que a princípio tem um compromisso 100% com a realidade, ela é uma ficção. Porém, é uma ficção do tipo científica. Se ela é uma ficção do tipo científica, ela tem que atender aos cânones das ciências
tradicionais, né? Da química, da biologia, enfim, da matemática, tudo. Então, quer dizer, ela tem que trazer, e aí muitos filmes de ficção científica se perdem justamente por isso. Eles jogam a coisa, que geralmente é fantástica, né? Mas a gente tem que, de boa fé, ali acreditar que é aquilo mesmo. Né? Quando é um filme futurista, você acredita que, bom, no futuro eles têm essa tecnologia. São poucos os filmes de ficção científica que param realmente para explicar alguma coisa. Né? Talvez porque tem medo que as pessoas não venham a entender e por isso acham o filme chato, ou algo do tipo. Né? Então, esse seria o meu único ponto negativo nessa série. Então, se fosse para dar uma nota de 0 a 10 para essa série, eu daria uma nota 9. É muito boa, é muito interessante, ela traz algo muito diferente, é muito interessante ver essa relação do eu e do nós, a forma como o nós se movimenta, né? Por exemplo, no último episódio aparece lá a garotinha peruana que faz o processo de, digamos assim, se transformar, se converter ao nós. E assim que ela se transforma, digamos assim, ela passa a agir, a andar, a caminhar, a executar ações em sincronia com os outros, porque ela deixa de ser ela mesma e passa a ser um nós. Todas as pessoas são a mesma consciência. Então é muito interessante ver a movimentação, foi algo que eu gostei, de como eles agem de forma sincrônica, porque a pessoa que está pilotando um avião tem acesso a uma pessoa que está do outro lado do mundo caminhando numa praia. São as mesmas percepções. Né? Então é uma série muito boa e recomendo sim. Recomendo sim. Bem, se você chegou até aqui, gostou do canal, gostou, se assistiu a algum dos outros episódios, deixa aí nos comentários. Peço também um compartilhamento, um like e vamos ficando por aqui. Muito obrigado.